Fala, pequenos e pequenas, como vocês estão? Tudo bom? Provavelmente se você acompanha alguma coisinha de futebol sequer ou até notícias, você viu que essa semana o Vasco foi comprado por uma empresa, por um grupo, e o Cruzeiro também foi comprado algumas semanas atrás, o Botafogo também já foi comprado. Então, já que esse canal é sobre empreendedorismo, vamos analisar isso como empresa. Será que foi um bom investimento? Vamos ver tudo isso agora. Bom, se você lê notícias ou acompanha qualquer coisinha do futebol, provavelmente você se esbarrou com essas duas notícias aqui. Essa e essa. Mas a grande questão é, será que vale mesmo comprar um time de futebol? Será que esse valor gasto com esses times foi um valor alto, um valor baixo? Pagaram barato? Pagaram caro? Vamos analisar um pouco esse mercado que é um pouco novo aqui no Brasil. Bom, primeiramente vamos colocar aqui que é sem clubismo, galera. Não tem clubismo aqui, eu não sou torcedor do Vasco, eu não sou torcedor do Cruzeiro, eu não sou torcedor do Botafogo. Na verdade eu nem assisto muito futebol, mas eu gosto de analisar isso como empresas, tá? Então vamos tratar os times como empresas aqui nesse caso. Então, para você que não sabe, no ano passado, em agosto de 2021, foi sancionada uma lei que agora os times podem passar de associações sem fins lucrativos para SAF, uma sociedade anônima de futebol, ou seja, um clube empresa. A grande jogada aqui é que agora o seu time de futebol favorito, o time que você torce, pode passar de uma organização, na verdade mal organizada, que só gera prejuízo, que é o que acontece com a maioria dos times aqui no Brasil, para virar uma empresa, onde o lucro é o que eles vão estar visando no futuro. Bom, galera, eu pesquisei bastante informação na internet, eu vi muita reportagem, eu li bastante coisa, mas essa reportagem que está aqui embaixo, que eu vou deixar lá no link da descrição também, foi a reportagem que me trouxe mais informação, então eu gostaria de destacar ela aqui. Bom, então antes de começar a falar sobre o mercado e tudo mais, eu não vou falar sobre a lei da SAF, aquela lei 14.193 que foi criada no ano passado, que foi sancionada ano passado. A questão é, se você quiser que eu fale sobre essa lei em si, comenta aqui embaixo, então já não esquece de também se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque esse vídeo deu um pouquinho de trabalho, mas está muito bacana. Vamos lá. Bom, já falei aqui no canal algumas vezes sobre valuation, que é basicamente o valor da empresa, o valor do negócio em si. E para se calcular o valuation, existem várias variáveis intrínsecas ali dentro do cálculo. Você tem alguns jeitos de se fazer diferente. Porém, quando a gente fala de futebol, de time de futebol, essas variáveis são muito grandes e as considerações que você tem que levar são muito subjetivas, nem sempre vai dar certo aquilo. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, as palavras difíceis? É muito difícil se colocar um valor real num time de futebol, porque você não tem como trazer o valor futuro daquele time. Quanto será que aquele time vai faturar nos próximos anos para o valor presente? Então já é muito difícil de fazer o cálculo. Para começar, então, vamos explicar por que é difícil fazer esses cálculos. Bom, para começar, a gente sabe que a bilheteria é uma das maiores fontes de renda de um time de futebol de hoje em dia e deve continuar sendo durante muito tempo. Ou seja, se o time estiver jogando bem ou jogando mal, isso afeta diretamente a bilheteria daquele time, daquele campeonato, seja uma Série A, uma Série B, alguma coisa do tipo. O que acontece é que a administração da empresa pode estar sendo ótima como uma empresa em si, como um negócio. Só que se os jogadores não tiverem uma fase boa, o treinador não estiver escalando a equipe de uma forma boa, que se o jogador estiver jogando bem, o time vai estar perdendo e isso afeta diretamente uma das principais fontes de renda. Aí já tem um dos grandes problemas. Bom, um outro grande problema é que o time normalmente tem que comprar jogadores para reforçar o time durante a temporada. E isso normalmente gera um contrato de alguns anos, 2, 3 anos, às vezes um ano. Ou seja, a equipe contrata o jogador por um período e não sabe qual vai ser o rendimento real daquele jogador na equipe. Você pode contratar o melhor jogador do mundo que está jogando numa outra equipe, mas quando ele vai jogar na sua, nem sempre ele vai render o que ele rendia lá, certo? Então é um investimento, se a gente fosse pensar em maquinário, quando você vai comprar uma máquina para sua empresa, é um investimento que você sabe o retorno que ela vai te dar no tempo. Um jogador não funciona como uma máquina, você fica muito sem saber. Terceira questão aqui é as premiações dos campeonatos. Como a gente vai saber se o seu time vai ganhar todos os campeonatos, alguns, quais eles vão ganhar? Ou seja, se o seu time for campeão da Copa do Brasil do ano que vem, provavelmente ele vai faturar em torno de 60 milhões de reais. Agora, se ele sair nas semifinais, ele só vai faturar 8. Se ele sair antes, é menos ainda. Então, como você projeta isso no futuro? É muito difícil. E por último, outra coisa que a gente tem que analisar é que a TV vem perdendo muito espaço nos streamings, a internet, o próprio YouTube aqui, ele transmite alguns times, alguns jogos de futebol, Ou seja,
o valor que era conseguido ali, né, o valor que era pago para os times, que era da transmissão, ele está cada vez mais baixo, eles estão tendo que se encaixar um pouco na internet, então projetar isso para um futuro muito longo também é outro problema para se resolver. Bom, então agora que eu dei todos os problemas para vocês aí, mostrei quais são os problemas de chegar num valuation real, né, quanto que vale um clube, quanto que vale o clube do seu coração aí, a gente pode falar que é bem difícil executar, mas a gente pode ter uma outra ideia. E se a gente pegasse lá os europeus, né, os clubes europeus que já fazem esse tipo de venda e compra de clubes já faz algum tempo, e usasse eles como exemplo? Era só a gente pegar um múltiplo que eles fazem, trazer pra gente aqui e executar o mesmo. E a gente ia ver se essa compra do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo foi uma boa compra ou uma compra ruim, certo? Não muito certo. Isso porque os gastos lá feitos pelas equipes, né, o valuation, se a gente olhar cada equipe e analisar valor de faturamento e valor pago, né, pela equipe, com quem comprou, a empresa que comprou, né, o grupo de investimento, isso não dá um fator muito certo. Tem equipe que pagou 20 vezes, equipe que pagou só 3 vezes, 4 vezes. Então, se você for fazer uma média, é algo muito fora do mercado. Ou seja, ainda não conseguimos justificar muito bem como a gente vai fazer o valuation desses times. Bom, agora que eu te enchi de dúvida e não trouxe a solução para você de como a gente vai saber se essa foi uma boa compra ou uma compra ruim, eu posso te dizer o seguinte: anota agora aí o que eu tirei de melhor, pega papel e caneta, anota aí, o que eu tirei de melhor analisando as compras e as vendas dos clubes europeus, americanos e outras coisas do tipo, beleza? Vamos lá. Galera, o clube não é comprado analisando receita e nem lucro diretamente. O clube é comprado analisando potencial de crescimento, anota aí, potencial de crescimento. Ou seja, depois que é comprado, o clube, a empresa que comprou, né, ele tenta vender o clube mais para frente por um valor maior, porque o clube cresceu. Para quem que ele vende? Bom, tem dois tipos de compradores nesse caso. Uma outra empresa, um outro grupo de empresa que analisa que o clube tem mais potencial de crescimento ainda, ou um bilionário excêntrico que só quer ter um time de futebol. Agora que você anotou tudo, né? Vamos lá, vamos analisar o mercado brasileiro e entender algumas variáveis importantes pra gente aqui. O primeiro ponto é que a gente tem um mercado muito forte, né? A gente é o país do futebol, o Brasil é o país do futebol. Com certeza é um mercado forte, mas está longe de ser o mais forte. Os clubes americanos colocam muito mais gente no estádio do que nós mesmos, né? E um outro grande problema é que a gente está falando em real. Então, se a gente falar analisar um investidor externo, o faturamento do clube não é tão alto para ele, né? Porque acaba não sendo em euro ou dólar no caso. Ou seja, os patrocínios, ou o faturamento de uma bilheteria, ou até mesmo a transmissão dos campeonatos acaba não sendo um valor tão alto expressivo para um investidor externo. O segundo grande ponto é que nossos campeonatos, nossos principais campeonatos só tem transmissão nacional. Mesmo a gente tendo um grande volume de pessoas que assistem na TV, nos streamings ou onde seja, ainda assim não se compara a uma Champions League, alguma coisa do tipo. O próprio campeonato inglês é transmitido para o mundo inteiro. Então a gente ainda teria que mudar muito isso para poder chegar num outro patamar. O outro problema é que mesmo a Libertadores, que não são para todos os times, são alguns times somente que jogam, também não tem a transmissão internacional. Ela transmite só para alguns lugares e também não é nem perto de ser conhecida tanto quanto a Champions League mundialmente. Outro ponto a ser analisado, muito importante: os clubes brasileiros têm uma dívida muito grande, muito fora do normal comparado aos outros clubes, né, do mundo inteiro. O que eu quero dizer aqui é que a dívida ela tem que ser analisada de duas formas. Se a dívida for muito grande, é como se fosse uma empresa muito falida. O investidor não vai querer aplicar dinheiro naquilo. E o outro é que se a dívida for mediana, isso é bom, porque o investidor pode aplicar o dinheiro e usar o dinheiro da dívida como pagamento pelo clube, né, pela porcentagem do clube. Eu vou explicar isso melhor no final. E isso ele pode pagar no prazo, ele não precisa dar à vista. Diferentemente, se ele for comprar um clube, ele tem que cobrar, se não tem dívida, ele tem que pagar o pedaço do clube que ele está comprando para a empresa, que é o próprio clube, né, que é o SAF no caso. E o quarto ponto importante de se analisar aqui é a nossa moeda, né, galera? A gente está falando em reais, né? Já falei no primeiro ponto para explicar um pouco, mas aqui vale uma outra consideração. Para os outros investidores, para investir nos nossos clubes não é um valor tão alto assim, não é tão expressivo. Como a gente está falando que o Vasco foi comprado por 700 milhões de reais. Isso é equivalente a mais ou menos 140 milhões de dólares. Então, para o investidor externo, né, o investidor seja dos Estados Unidos ou da Europa, esse investimento não é tão alto assim como comprar um clube, por exemplo, na Europa, que tem valores muito maiores do que o nosso.
Bom, falei tudo isso, mas a pergunta fica: quanto está valendo o seu time? Vamos lá, vamos ver quanto que o Vasco está valendo aqui nesse primeiro momento. Se eles pagaram 700 milhões por 70% da empresa, lembrando que eles prometeram também pagar 700 milhões de dívidas da empresa, eu posso considerar então que foi pago 1 bilhão e 400 milhões por 70% da empresa. Fazendo uma conta bem rápida aqui, 100% da empresa valeria 2 bilhões de reais hoje. É isso que é o valor do Vasco hoje. Então você, vascaíno de coração aí, você vende o Vasco por 2 bilhões? Tudo que está no Vasco, acaba o Vasco, história, passado, tudo por 2 bilhões? Bom, espero que a sua resposta foi não, né? Já que você tem um torcedor do coração aí, você gosta do time, isso não importa o time, né? Mas o que eu quero dizer é que para vocês podem ficar calmo. Quando uma venda dessa é realizada, isso não é diretamente... Tem várias cláusulas que não podem mudar o logo do time, o nome do time, algumas outras coisas embutidas que você vai ficar bem seguro. Seu time vai ter uma porcentagem vendida por uma empresa, por um investidor externo, mas você está bem garantido com algumas outras coisas. Bom, mas voltando ao valor pago, vamos lá. Segundo o Wall Sports, também vou deixar o link aqui na descrição, o Vasco faturou no ano passado em torno de 88 milhões de reais e teve um superávit, né, um lucro aí, vamos dizer, de 18 milhões de reais. Ou vamos fazer uma conta bem boba aqui. Vamos pegar esse valor total investido no clube, né, de 1,4 bilhões, né? E vamos considerar que ele tem um retorno de 18 milhões por ano. Então vamos considerar que todos os anos vão ser iguais, eles não vão aumentar a empresa, eles vão continuar tendo superávit, que é muito difícil nos clubes aqui no Brasil. Isso significa que demoraria aproximadamente 110 anos para a empresa retornar o dinheiro dela, o dinheiro investido. Você acha que isso é um bom investimento? Galera, então aqui que está a jogada, aqui que está a resposta. O investimento é no potencial de crescimento do clube. O Vasco hoje é um grande clube, tem uma grande quantidade de torcedores e ele ainda está jogando a Série B, ele tem como crescer, ele é um grande, revela muitos jogadores e a venda de jogadores é um grande faturamento para a empresa, né, para o clube, né? Então tudo isso tem que ser analisado. Na verdade, tudo isso é o que é mais analisado, muito mais do que o faturamento do clube anual, faturamento, as receitas ou o próprio lucro. Isso é muito mais o crescimento do time, o potencial de crescimento, do que o que ele está ganhando naquele ano. Bom, então acertamos na mina de ouro, certo? É só aplicar dinheiro aí em time de futebol. Vamos sair comprando uns times aí que tá falido. Comenta um time aí que tá falido aqui para nós já ver se dá para investir nele, beleza? E futuro, beleza. Vamos ficar rico todo mundo, é isso aí, certo? Acabou? Todo mundo rico no final do ano? Bom, galera, lógico que não. Isso é um investimento muito de risco, é um investimento muito arriscado. E a gente tem que analisar o mercado, é muito complicado saber. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês é um exemplo que deu errado. Bom, uma companhia chinesa chamada Suning comprou o Internazionale lá de Milão em 2016 por um valor e ela está querendo vender ele urgentemente, a parte deles, né, que eles não são dono do clube todo, ela está querendo vender o clube urgentemente, não consegue nenhum comprador e já tem um déficit, né, um prejuízo de mais de 300 milhões de euros. Ou seja, ela viu um mercado que não deu muito certo. A ideia aqui é analisar o mercado futuro, mas que se todo mundo fizesse a análise correta, todos os times estavam, sei lá, sendo campeão todo ano, e não é isso que acontece, beleza? Então, isso é investimento de risco, mas a gente vê que o futebol brasileiro tem muito potencial. Bom, então para encerrar, duas coisas. Primeiro, a minha opinião, o que eu acho disso tudo. Eu acho que o mercado brasileiro, né, o mercado de futebol aqui no Brasil, ele tem muito potencial de crescimento. A gente tem que aprender muito com o mercado europeu, muito com o mercado americano, que trabalham com os times como empresas mesmo. Bom, o que eu analiso desse crescimento é que com esse crescimento a gente tem chance de faturar com outras coisas, melhorar o jeito de streaming do futebol, melhorar a quantidade de patrocinadores, tudo isso tem como crescer o futebol aqui dentro do Brasil. Ou seja, eu acho que tem muito potencial de investidores externos virem e ganharem dinheiro aqui dentro. E o segundo ponto é a grande pergunta final aqui do vídeo. Quero que você comente aqui embaixo. Se você tivesse essa grana toda, você compraria um time de futebol ou você estava fora desse negócio? Galera, não se esquece de responder aqui no comentário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, por favor. Vamos se inscrever no canal para que eu possa atingir as metas aqui do YouTube. Estou muito feliz com o andamento disso, beleza? Valeu demais por tudo. Obrigado por ter ficado até o final e é isso. Lembrando sempre, o meu momento pode ser o seu momento. Valeu!